A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão. Pedindo a você que dê o seu like, tá bom? E se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative o nosso sininho de notificações a fim de receber os nossos vídeos, tá bom, meus queridos? Outra coisa também importante. Nós temos logo aqui embaixo uma sugestão de dinâmica. É só você clicar no link e você vai assistir uma dinâmica bem interessante que vai te ajudar na dinamização, tá, na aplicação desta lição de hoje. Nós estamos dando início a um novo trimestre de escola dominical. A lição desse trimestre é muito boa, tá? É essa aqui, da CPAD, a supremacia das Escrituras. Uma lição muito maravilhosa. Essa lição, ela vai levar você a centralizar os seus estudos na Bíblia Sagrada e ter uma visão melhor a respeito da Bíblia. Então, a supremacia da Escritura, a inspirada e inerrante, infalível Palavra de Deus. Nosso comentarista é o pastor Douglas Roberto de Almeida Baptista, da Assembleia de Deus, Missão ali em Brasília, no Distrito Federal. Estaremos estudando 13 lições. A primeira lição traz como tema a autoridade da Bíblia. A segunda lição, a inspiração divina da Bíblia. A terceira lição, a inerrância da Bíblia. A quarta lição, a estrutura da Bíblia. A quinta lição, como ler as Escrituras. Sexta lição, a Bíblia como um guia para a vida. Sétima lição, a Bíblia transforma as pessoas. Oitava lição, a lei e os evangelhos revelam Jesus. Nona lição, as histórias e as poesias falam ao coração. Décima lição, as profecias despertam e trazem esperança. 11ª lição, Lucas, Atos, o modelo pentecostal para hoje. 12ª lição, as epístolas instruem e formam os cristãos. E a 13ª e última lição, a leitura da Bíblia e a educação cristã. Muito bem, então nós vamos iniciar com a lição de número 1, que traz como tema a autoridade da Bíblia. Esta lição, ela trata muito bem sobre o sentido da palavra autoridade. Na verdade, a palavra autoridade, ela significa o direito e a capacidade de comandar, de fazer leis, exigir obediência e julgar. Em outras palavras, a nossa autoridade, ela é o fundamento ou o padrão que temos para distinguir o certo do errado. Em outras áreas, tem que haver um padrão de autoridade. Qualquer área da vida precisa haver um padrão de autoridade. Por exemplo, para a distância, a autoridade é o metro. Para o peso, qual é a autoridade do peso? A balança, né? Para o tempo, qual é a autoridade para o tempo? O relógio, né? Quem dá o tempo certo para nós. Qualquer momento que a gente quiser saber sobre o tempo, vai para o relógio. Então, cada coisa na vida, ela tem um padrão de autoridade. Da mesma forma também a religião, né? O cristianismo. A autoridade da religião, a autoridade do cristianismo é justamente a Bíblia Sagrada, né? Então, como nós podemos distinguir o certo do errado e qual o fundamento que nós usamos para descobrir a vontade de Deus? É a Bíblia. Então é esse livro que nós vamos usar como fonte de autoridade para a vida do cristão, para a vida da Igreja de Cristo. Então a fonte de autoridade para, vamos dizer assim, no mundo hoje,
Qual é a fonte de autoridade no mundo hoje? Nós temos várias fontes de autoridade no mundo hoje. Nós temos Deus, certo? Que é a autoridade suprema, a autoridade maior sobre todas as coisas, porque foi Ele quem criou, é Ele quem nos julga. Deus nunca erra. Então Ele é a fonte maior, Ele é o soberano, Ele é o governador sobre todas as coisas, sobre todas as nações, né? Mas também Jesus Cristo. Então, no presente século, Deus deu toda a autoridade a Jesus Cristo. Lá em Mateus 28, Jesus disse: todo o poder, toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. E nós temos, além de Deus, além de Jesus, nós temos outra fonte de autoridade, que é as Escrituras, a Bíblia Sagrada. Jesus disse que passa-se os céus e a terra, mas as palavras dele não passarão. Paulo, em 2 Coríntios 3:16, ele diz que a Escritura, ela é um livro divinamente inspirado e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, as Escrituras Sagradas, ela é a grande fonte de autoridade. Então, hoje nós temos muitos ataques às Escrituras, justamente pelo fato dela ser a grande fonte de autoridade para a vida do cristão. Nós temos ataques do pós-modernismo, que nega a autoridade de vida, né, que a Bíblia deve ter, e levando para o chamado relativismo, que acreditam, né, que tudo é relativo. Eles rejeitam a ideia de um livro religioso que julgue o certo do errado, que dê um padrão de certo e de errado para as pessoas. Então a pós-modernidade diz que tudo é relativo, né? Mas também temos os ataques dos ateus, que não acreditam no sobrenatural. E aí, consequentemente, também rejeitam a Bíblia e também o que a Bíblia ensina. Nós temos ataques dos próprios religiosos, como os seus gurus, né? Os profetas, os líderes, os iluminados, que reivindicam sonhos, visões, revelações, como uma fonte de autoridade igual ou até maior que a própria Bíblia. Então hoje, em muitas religiões, os profetas, eles têm sonhos, têm visões, e essas visões eles têm como uma fonte de autoridade suprema também na sua vida. Mas também nós temos o ataque dos liberais, que afirmam que a Bíblia não pode ser identificada como a palavra de Deus absoluta, infalível, confiável. Eles não aceitam, né? Mas veem a Bíblia como um livro qualquer, como qualquer outro, né? Que precisa de reforma, que precisa de uma modificação, de uma atualização. É isso que está acontecendo nos dias atuais. Mas a reforma protestante, ela resgatou a doutrina da autoridade das Escrituras, não é? Que por muito tempo havia sido soterrada, principalmente durante a Idade Média. E ela rejeitou a autoridade infalível do Papa e restabeleceu a autoridade infalível das Escrituras. Então, as Escrituras, ela passou a ser a autoridade suprema nas igrejas protestantes e na vida individual de todo e qualquer cristão. Então, primeiro tópico da nossa lição. O que é que diz o primeiro tópico da nossa lição? Nesta primeira lição, que tem como título a autoridade da Bíblia. Bom, o primeiro tópico fala sobre a origem da Bíblia e a revelação divina. A origem da Bíblia. Bom, quando ainda não havia a palavra de Deus, a mensagem do Eterno, a mensagem de Deus, ela era passada por meio de transmissão oral. O pai passava para o filho, depois passava para o neto, e assim ia passando, de um para o outro. Então eram as explicações diretas de fatos específicos sobre pessoas, sobre lugares, sobre época, mas acima de tudo, nas transmissões orais, era passado a vontade de Deus para o povo. Até que em um determinado momento, Deus pede para Moisés registrar as suas palavras em um livro. E a partir daí,
o texto bíblico passa a constar, né, em um livro sagrado. Então, a nossa lição de escola dominical, ela diz assim: Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas no próprio Deus. Paulo corrobora que a mensagem bíblica veio do alto. E também os apóstolos ensinam que a Bíblia foi escrita por homens, porém sob a inspiração e supervisão divina. Portanto, as Escrituras são a revelação que Deus fez de si mesmo e dessa maneira, por ter sua origem em Deus, a Bíblia é portadora de autoridade e por isso constitui-se em uma única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. Então é isso que a nossa lição nos passa, né? Então a origem da Bíblia, primeiramente, está em Deus. Ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia surgiu porque Deus resolveu se revelar ao homem. Então, Deus decide se revelar ao homem de uma forma especial e comunicar-se com ele através da sua santa palavra. Bom, é isso que nos mostra o número 1 desse primeiro tópico. No número 2 fala sobre a revelação geral, a chamada revelação não verbal. Como é que nós podemos entender isso aí? Bom, chama-se revelação geral aquela que Deus fez conhecer por toda parte, por meio da história, do universo, da natureza humana, enfim. Deus se revela de uma forma geral, né, para todos. Então, primeiro nós temos a história. O que é que diz a história? A história nos mostra que Deus se revela pela sua soberania. Deus é o Senhor da história. Então, nós temos aqui na nossa lição, né, a revelação de Deus, mostrando esta revelação de uma forma especial na história da humanidade, e um grande homem chamado Abraham Kuyper, ele diz: não há 1 centímetro do universo sobre o qual Cristo não diga é meu. Então Deus se revela na história, desta forma que nós podemos chamar de revelação geral. Deus não somente criou o universo, mas ele tem o poder de interferir diretamente nele, modificando constantemente a nossa visão de coisas para compreendermos os planos e as ações de Deus ao longo da história. Então, Deus, a hora que ele quiser interferir no universo, ele interfere. A lição de escola dominical, ela diz assim, vejam só, ele controla o curso dos acontecimentos, remove e estabelece governos, e nada acontece fora de sua vontade. Então, gente, conforme mostra a lição, Deus ele controla o curso dos acontecimentos. Nós temos uma prova disso, o caminho do povo de Israel no Egito, né, que vai do Egito até Canaã. Aquele caminho deveria durar apenas 40 dias, mas Deus fez com que durasse 40 anos. Então Deus controla assim, controla também no universo. Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas, não é? O céu, a terra, o mar, tudo quanto há. O salmista no Salmo 19, versículo do 1 ao 4, ele declara: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Em Romanos, capítulo 1, versículo 20, diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se conhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então observe que Deus se revela através da sua criação, através dos céus, através das coisas criadas. Deus se revela ao ser humano. Esta revelação, ela é suficiente para mostrar que Deus existe, não é? A sua natureza também mostra isso.
e deixa o homem indesculpável. É isso que diz Romanos capítulo 1. Né? Mas eu sei que a natureza ela é insuficiente para salvar a humanidade, para alcançar o homem a ponto dele ser salvo. É por isso que no ser humano criado, a imagem e semelhança de Deus, Deus deu ao homem um espírito, Deus deu ao homem uma alma. Então, quando a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele não quer dizer exatamente que somos fisicamente parecidos com Deus. É importante entendermos isso, porque Deus ele é espírito, ele não possui um corpo físico como o nosso. E apesar disso, nós devemos entender que o homem, em todo o seu ser, ele é a imagem e a semelhança de Deus. Então, de todo modo, a sua plena constituição material e imaterial, como o corpo, né, e a alma, e também o espírito, representa Deus. Sim, representa Deus. Então o homem é uma criatura racional, é uma criatura pessoal, criativa e moral. Então, com quem o próprio Deus ele compartilha os seus atributos comunicáveis. Ele possui vida proveniente de Deus. E é um potencial para se relacionar com ele. Então, assim os seres humanos eles são capazes de expressar vontade, tomar decisões, avaliar situações, demonstrar emoções, pensar de forma lógica, racional, exercer domínio, possuir responsabilidades e criar coisas das mais incríveis possíveis. Então, Deus ele se revela ao homem. E no número 3 desse primeiro tópico, fala da chamada revelação especial. Então, nós vimos no número 1 a origem da Bíblia, no número 2 a revelação geral, né, de Deus, e nesse número 3 a revelação especial. Bom, se formos analisar, nós vamos ver que Deus, pelo menos de 4 formas especiais, ele se revelou para o homem e ainda continua se revelando em algumas dessas. A primeira vez que Deus se revelou para o homem, ou a primeira forma, vamos dizer assim, né, foi através da sua revelação pelos profetas. Deus, quando queria falar com o homem, ele usava os profetas para falar a sua vontade para o homem, para mostrar o seu querer para o ser humano. Então foi a primeira vez que Deus falou com o homem. E depois Deus fala também, eu digo a primeira vez que Deus falou, usando seres humanos, né? Lógico que Deus falou sem precisar usar seres humanos. Logo no início, no Éden, Deus fala diretamente com Adão, isso é verdade, mas quando ele se utiliza de seres humanos, ele usa profetas. Tá? É bom deixar claro isso. Ele usa também Jesus Cristo, né? Deus veio à Terra, viveu entre nós como um ser humano, e Jesus Cristo foi esta voz divina para a humanidade, né? Para mostrar a revelação de Deus para o ser humano. Mas nós temos também a revelação de Deus através do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando Jesus ressuscitou e voltou para o céu, ele foi enviado por Cristo para aqui, para a terra, para ensinar o crente a viver em comunhão com Deus. Então o Espírito Santo ele revela Deus ao homem, nos capacitando a entender a Bíblia, a aplicar a Bíblia em nossas vidas. O Espírito Santo ele revela a mente de Deus. Então é através do Espírito Santo que Deus fala diretamente conosco, revela-se através de sonhos, de visões, faz milagres. Então o Espírito Santo ele revela Deus ao homem. E a outra forma que eu gostaria de mostrar para você que Deus ele se revela de forma especial para o homem é através da Bíblia Sagrada. Então a Bíblia, que é este livro que nós vamos estudar durante esse trimestre, é o livro sagrado aonde Deus se revela para o ser humano. Deus escolheu homens a quem inspirou
para que registrasse toda a revelação que ele decidiu se revelar, né? Fazer a respeito de si mesmo para o ser humano. Então, as Escrituras, ela não tem uma intenção de provar a existência de Deus, não. Mas de mostrar o seu plano, de mostrar o seu amor e a redenção de Deus para a humanidade. Então, é pela Bíblia que os homens podem obter a mensagem de salvação. É pela Bíblia que o homem pode conhecer Deus. Muito bem. O segundo tópico da nossa lição, ele trata sobre evidências da autenticidade da Bíblia. Então nós temos no número 1, evidências internas. Evidências internas. O que é que a nossa lição de escola dominical fala sobre o assunto? Sobre essas evidências internas. Bom, a nossa lição fala sobre, diz assim, a palavra autenticidade tem origem no grego autentes, como o significado daquilo que é verdadeiro. Então, quando isso é aplicado às Escrituras, então ele diz que o termo indica a autoridade da Bíblia. Então, nesse sentido, a Bíblia autêntica, ou seja, ela dá autenticidade a si mesma, né? Então, dentro dessas evidências internas, ele destaca aqui algumas, né? Letra A, unidade e consistência. O que é que nós podemos falar sobre unidade e consistência no sentido dessas evidências internas? Bom, o pastor Antônio Gilberto, no seu livro A Bíblia através dos séculos, ele diz que a existência da Bíblia até os nossos dias só pode ser explicada por um milagre. Não tem outra explicação. A Bíblia sobreviver durante tanto tempo. Então, ele mostra que há nela 66 livros, escritos por cerca de 40 escritores, cobrindo um período de 16 séculos. Então, esses homens, na maior parte dos casos, eles não se conheceram, não se conheciam. Viveram em lugares distantes, em 3 continentes diferentes, escrevendo em 2 línguas principais, né? Devido a essas circunstâncias, e principalmente em casos onde os autores nada sabiam sobre o que, muitas vezes nem sobre o que ele estava escrevendo. Então, muitas vezes os escritores, eles iniciavam um assunto e século depois um outro completava. Então, com tanta riqueza de detalhes, que somente um livro vindo de Deus poderia ser dessa forma. Então, é uma obra humana e entrar em tais circunstâncias seria uma Babel indecifrável se Deus não tivesse colocado a sua mão sobre esse livro chamado Bíblia Sagrada. Viraria uma Babel, né? Porque foi uma obra escrita por seres humanos, mas por trás de tudo isso estava a mão de Deus. Então, a sua unidade entre o Antigo e o Novo Testamento, a ligação entre os textos bíblicos, nos mostra realmente que Deus estava por trás da escrita do livro sagrado. Letra B. O escritor da lição fala da evidência interna, uma ação do Espírito Santo. E o que é que a lição diz? Bom, a lição diz que por meio da leitura da Bíblia é possível ouvir a voz de Deus agindo como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, irmãos, em cada pessoa que aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo, ele põe na alma desta pessoa a certeza de que a Bíblia, ela é uma grande autoridade. Então, é uma coisa automática. Não é preciso ninguém ensinar, né? O Espírito Santo se encarrega disso. Do mesmo jeito, o Espírito Santo, ele testifica dentro de nós, que somos crentes.
testifica que nós somos filhos de Deus, mas testifica também que a Bíblia é a mensagem de Deus para nós. Então esse testemunho do Espírito no interior do crente, no tocante às Escrituras, é superior a todos os argumentos humanos que muitas vezes aparecem para tentar negar a realidade do livro sagrado. Letra C. O que é que fala a letra C da lição? Profecias de eventos futuros. Então isso também é uma evidência interna. Então, de acordo com a lição, tanto no Antigo como no Novo Testamento, em grande parte, né, que são livros de profecias, então há uma exatidão de cumprimento dessas profecias que prova a veracidade das Escrituras. É interessante, irmãos, que muitas profecias da Bíblia já se cumpriram no passado, em sentido parcial ou total. E muitas outras se cumprem em nossos dias. E muitas outras vão se cumprir no futuro. Mas as profecias sobre o Messias, né, proferidas séculos antes do seu nascimento, cumpriram-se literalmente com toda a precisão quanto ao tempo, local e outros detalhes. Então, nós temos o exemplo do nascimento virginal de Cristo, né, dito lá em Isaías 7,14. Nós temos o exemplo da sua morte na cruz, dita lá no Salmo 22, versículo 16. O local da sua sepultura, dito em Isaías 53,9. A sua ressurreição, falada lá em Salmo 16, versículo 10. Então, tudo o que a Bíblia falou a respeito do Messias se cumpriu, literalmente. Outro ponto importante nas profecias bíblicas é referente à nação de Israel. A Bíblia diz que a dispersão do seu povo e o seu retorno, a sua restauração, o seu progresso material e espiritual, havia profecias bíblicas que isso iria acontecer. E realmente se cumpriu aquilo que a Bíblia falou. Então nós temos também a evolução e a queda dos últimos 4 impérios mundiais. Foi profetizado pela Bíblia, não é? Tanto a evolução como a queda da Babilônia, da Pérsia, da Grécia, de Roma. Então a Bíblia profetizou a evolução desses impérios, mas também profetizou a sua queda. E tudo isso ocorreu literalmente conforme a Bíblia previa. Número 2, evidências externas. O que é que a nossa lição diz? Bom, a lição diz que essas evidências externas compreende-se como evidências daquelas que são os acontecimentos narrados nas Escrituras, que também são ratificados com outras fontes históricas. Então a Bíblia diz uma coisa, mas não fica só na Bíblia. Há outras fontes históricas que provam aquele fato narrado na Bíblia. E a lição ainda diz, nessa direção, tanto o registro das histórias das nações, as descobertas arqueológicas e os pressupostos da ciência apontam para a autenticidade da palavra de Deus. Então, irmãos, nós temos a chamada evidência interna e as evidências externas. No dia 5 de julho de 2015, a revista Galileu, ela escreveu 5 evidências científicas que dão sentido ao episódio da Bíblia. Primeiro, a questão da física, né? Quando fala sobre a Arca de Noé. Então, 4 alunos de física da Universidade de Leicester, na Inglaterra, decidiram investigar a possibilidade da Arca de Noé flutuar enquanto carregavam um par de cada espécie. Bom, e o que foi que esses alunos chegaram à conclusão ao investigar a Arca de Noé flutuando, carregando cada espécie de animal? Bom, para isso eles usaram, no ano de 2014, os estudantes eles começaram a analisar, de acordo com a física, o passo a passo das instruções encontradas na Bíblia. E com base nessas pesquisas, os estudiosos eles concluíram que a arca poderia carregar 51 milhões de quilos, ou seja,
ela poderia ter carregado um casal de cada espécie animal existente na sua época, ou na época de Noé. Foi comprovado. Então, essa é a primeira comprovação. Mas a revista fala de 4, né? A segunda evidência trazida pela revista é a pedra de Pôncio Pilato. É interessante porque enquanto se escavava em 1961 um teatro construído por Herodes, né, chamado Herodes o Grande, lá em Cesareia, em Israel, uma equipe de arqueólogos, eles descobriram uma pedra. E ela possuía uma inscrição naquela pedra, né, lateral, com os dizeres: Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, a dedica. Então essa foi a primeira evidência física da existência do personagem bíblico chamado Pôncio Pilatos. Terceira evidência, o reservatório de Siloé. No livro de João, lá na Bíblia, após curar um cego de nascença, Jesus ele lava os olhos deste, né, com água lá do reservatório de Siloé, e a comunidade acadêmica ela acreditava que João estava fazendo uma referência a um local que talvez não fosse verdadeiro. Mas aí eles estudaram, né, usando o conceito religioso, eles achavam que isso era simplesmente para tentar ilustrar o que era mostrado na Bíblia. Mas quando eles estudaram, quando eles pesquisaram, em 2005, um grupo de encanadores, eles encontraram a reserva de água da cidade, na cidade velha de Jerusalém, e viram lá o reservatório de Siloé, exatamente onde João disse que ele estava, né? Então isso foi também uma grande descoberta para os especialistas. O quarto é a parede do rei Salomão. Então, segundo o que diz o primeiro livro dos reis, lá no Antigo Testamento, há um relato que o rei Salomão ordenou a construção de uma muralha lá em Jerusalém. E em 2010, uma parte da construção foi encontrada durante uma escavação conduzida pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Então a muralha possuía 70 metros de comprimento e 6 metros de altura. Então, além dela, foram escavadas as guaritas de segurança e também uma torre. Então isso serviu para quê? Para comprovar estas realidades das evidências externas. Então, a realidade do que a Bíblia diz, de que a Bíblia é verdadeira, desta Escritura Sagrada, não é encontrada apenas na Bíblia, em confirmações apenas da Bíblia pela Bíblia, mas a Bíblia afirma algo e há também evidências externas que a própria ciência comprova o que a Bíblia diz, né? E temos também a Cidadela da Primavera. Após 20 anos escavando a cidade de Davi, principal sítio arqueológico de Jerusalém, foi encontrada a fortaleza chamada Cidadela da Primavera. A cidadela ela foi construída para salvar e proteger a água da fonte de Gion, dos inimigos que queriam conquistar as cidades, bem como proteger as pessoas que queriam beber água e voltar para a cidade. Então, também é outra grande descoberta arqueológica, né, científica. Então, irmãos, tudo isso comprova a veracidade da Bíblia, evidências externas de que a Bíblia realmente é verdadeira. O tópico de número 3 fala sobre a mensagem da Bíblia. Número 1 desse terceiro tópico, a supremacia da Bíblia. Muito bom esse tópico. Então, o tópico fala sobre a mensagem da Bíblia e mostrando a sua supremacia. Então, esse tópico ele procura mostrar que a Bíblia ela é superior a qualquer outro livro. Então a expressão latina sola scriptura confirma que somente a Bíblia é a regra infalível e a autoridade final em matéria de fé
e de prática para a nossa vida. Então, o livro do nosso pastor, escritor da lição, né? Pastor Douglas Batista, ele diz: a Escritura Sagrada é o livro mais traduzido em todo o mundo. Em agosto de 2020, veja só como é interessante, as Sociedades Bíblicas Unidas divulgaram que a tradução da Bíblia alcançou a marca de 700 idiomas. Isso significa que pouco mais de 5 bilhões de pessoas, mais ou menos 80% da população do mundo, agora tem a palavra de Deus completa na sua língua materna. Então, esse crescimento, irmãos, na tradução da Bíblia é motivo de louvor, é motivo de adoração ao autor das Escrituras, que é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. No entanto, apesar dessas notícias muito boas, né, muito importantes, por outro lado, multiplica-se também as correntes ideológicas que buscam desconstruir a autoridade da Bíblia. E a nossa sociedade, ela convive com a chamada modernidade líquida, que, de acordo com o sociólogo Zygmunt Bauman, que nasceu em 1925 e morreu em 2017, teve início após a Segunda Guerra Mundial, né, e continua se intensificando cada vez mais. Então, dentre essas ideologias desse tempo, destaca-se o chamado relativismo cultural, aonde esses homens procuram mostrar, né, que nada, nenhum livro, nenhum tipo de ensino tem valor absoluto. Tudo é relativo. É isso que eles querem ensinar. E, em vista disso, irmãos, eles procuram tentar, de todas as formas, mostrar que os valores éticos, os valores morais da Bíblia é algo contestado, é algo que precisa ser negado. E ele ainda diz que se fosse suficiente ainda mais, né? Além de existir as mazelas da chamada modernidade líquida, também há os chamados sociólogos cientistas da nossa época, da nossa pós-modernidade, que nós enfrentamos todos os dias, né? Os chamados teólogos liberais e os seus adeptos, né? Onde esses homens, eles procuram jogar heresias mitológicas, né, e outras coisas mais. Além do mais, fazendo interpretações completamente aberrantes da Bíblia Sagrada. Então, nós temos um escritor chamado Jacob Armínio, né? Ou por que não dizer, Armínio. Armínio, ele deixou claro que todas as doutrinas necessárias para a salvação já nos foram transmitidas pelas Escrituras. E que nenhuma tradição humana pode acrescentar ou rejeitar alguma coisa. Então é importante nós entendermos isso. Número 2 da nossa lição fala sobre o poder da palavra de Deus. Na nossa lição, diz assim, veja só, o seu poder se assemelha ao fogo que consome e purifica, bem como um martelo que despedaça a penha. Veja só, irmão. Então, o escritor da lição mostra que as qualidades do fogo e do martelo indicam que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. Nada, né? Veja só também o que ele diz ainda. O seu poder também é capaz de derrubar fortalezas espirituais que fazem oposição ao conhecimento divino. Então, a palavra de Deus tem o poder tal qual uma espada para penetrar o mais íntimo do ser humano e julgar os pensamentos e as intenções do coração. É isso que nos mostra aqui, não é, o escritor da lição. Então, qual é o grande poder da palavra de Deus?
A palavra de Deus, irmãos, ela é uma fonte de fé para a nossa vida. Romanos 10 e 17 diz que de sorte a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, é a palavra de Deus que é essa fonte de fé. É a palavra de Deus que aperfeiçoa o ser humano. Paulo, escrevendo a Timóteo, lá no capítulo 3, versículo 16 e 17, ele diz que toda a Escritura é inspirada, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então é esta palavra, é o poder desta palavra que aperfeiçoa o homem, que limpa o ser humano. Não é à toa que Jesus disse em João 15, versículo 3, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra de Deus, ela limpa, ela também santifica. João 17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela não somente santifica, mas ela também liberta, não é? Jesus disse em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Outra coisa também importante nesse grande poder da palavra de Deus é que ela é capaz de discernir os pensamentos e os propósitos do coração, de acordo com Hebreus 4:12. Né? Então, a palavra de Deus, ela é poderosa. O poder da palavra de Deus é muito grande. Ela, para encerrarmos sobre esse assunto, ela é a fonte de salvação para o ser humano. Romanos 1, versículo 16 e 17 diz, não me envergonho do Evangelho, pois ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, é isso que a palavra de Deus é para todos nós. Número 3, o propósito da Bíblia. Bom, o escritor da lição diz o propósito da Bíblia. Veja só o que ele diz aqui. Nossa declaração de fé ensina que a Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é pela persuasão do Espírito Santo e leva-nos à redenção em Jesus Cristo. Nela também nós encontramos revelados códigos morais para a sociedade. E é justamente nesta compreensão da palavra de Deus que nós devemos tomar a Bíblia não como um livro comum, um livro qualquer. Não. Mas como o livro que tem a mente de Deus e que vem para a nossa mente para nos trazer vida. O fator mais importante que qualifica a Bíblia como o livro mais singular e vem sobre nossas vidas para nos influenciar, para trabalhar em cada um de nós, não é? Sobre a vida dos homens, é que a Bíblia existe para que possamos compreender, para que possamos temer, respeitar, amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo. É isso que a palavra de Deus faz sobre as nossas vidas. Então, é por meio de suas páginas que o homem ele se vê exposto à verdadeira condição de pecador diante de Deus. Porque a palavra de Deus revela o estado do ser humano. A palavra de Deus é também como uma espada que penetra lá nos pensamentos, nos propósitos do homem, convence-nos de nossos pecados. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E como ela é a palavra de Deus, nós não podemos tentar melhorar a Bíblia. Nós não podemos tentar acrescentar nela outras palavras. Tudo o que Deus decidiu que soubéssemos sobre ele está revelado na Bíblia. Definitivamente, ele, Deus, não se esqueceu de nada. Então, seguramente nós podemos afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus, esta poderosa palavra de Deus, que é suficiente para
todos nós que desejamos ter direito à vida eterna com o Senhor. Que Deus abençoe, meus queridos. Esta lição, ela precisa ser muito bem trabalhada. Se você quer realmente ensinar esta lição para os seus alunos, você precisa seguir os objetivos dessa lição, né? Relacionar a origem da Bíblia com a revelação divina. Você também precisa pontuar as evidências da autenticidade da Bíblia para que os seus alunos entendam melhor e, acima de tudo, apresentar a Bíblia como a palavra de Deus, tá? Para que os alunos entendam de que ela não é um livro qualquer, mas é a palavra de Deus revelada para todos nós. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.